Salve senhoras, senhores e afins, seu amigo Ruach se metendo onde não é chamado novamente. E hoje o assunto em pauta é política. Demorou para eu entrar nesse vespeiro, mas de hoje não passa. Eu escolhi esse tema basicamente porque venho vivenciando muitas situações incômodas e eu me sinto sufocado demais para permanecer em silêncio. Mas antes de abordar de fato o tema, deixem que eu explique o que me fez produzir esse vídeo. Eu sou um cara muito reservado e tenho pouquíssimos amigos. Eu sempre preferi fazer como diz essa música. Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações que sopram e abrem portas com chave que não se copia. Talvez eu esteja errado em pensar assim, mas as músicas que não são gospel parece que tem umas mensagens mais interessantes, né? Então, eis que o amigo mais antigo que eu tenho me enviou uma porrada de imagens no meu WhatsApp fazendo propaganda desse governo atual. Eu respondi que eu queria que ele não enviasse essas imagens para mim porque meu celular não é uma lixeira. Ele rebateu dizendo que não, mas por que? Ele é seu presidente. E eu disse, não, eu não votei nele, eu não gosto dele, eu acho ele incapaz. E eu disse, olha cara, se você ficar mandando eu vou ter que te bloquear. Só que o cara levou a ameaça a sério e me bloqueou antes. E eu nem ia bloquear de verdade. E eu fiquei pensando que a nossa amizade sobreviveu a muita coisa. E ser abandonada assim, por esse motivo, eu achei um absurdo. Mas eu olhei ao redor e pensei nos seguintes fatos: que os evangélicos foram sem dúvida os fiéis da balança que elegeram esse homem que ele propagandeou para mim. E existe uma forte campanha das maiores igrejas evangélicas do Brasil para blindar esse cara contra qualquer crítica. E o cara, por mais que as pessoas mais racionais enxerguem a incapacidade dele, é visto como a salvação da lavoura, da moralidade, dos bons costumes e tantas ameaças fantasma. É claro que esse amigo ou ex-amigo, não sei se é porque ele é um cara muito religioso, deve ter sido instruído a se desfazer de qualquer pessoa que se volte contra os dogmas políticos da igreja dele. Deixa eu explicar o porquê de eu pensar assim, porque eu não quero parecer leviano. Uma coisa que me impressionou na figura do senhor Jair Messias Bolsonaro, desde que eu ouvi falar dele pela primeira vez lá por 2013, levando em conta que eu moro em Goiânia e não no sítio eleitoral dele, que é lá no Rio de Janeiro, é que ele sempre passou uma imagem de um homem combativo, um tanto quanto irritadiço quando provocado e, claro, não fugir de uma boa briga. Posso dizer que foi uma boa primeira impressão, mas uma vez que ele se candidatou à presidência extraoficialmente, lá em 2015, eu fui analisando melhor a figura desse cara. Eu até que gostei da postura dele, eu até tenho alguns posts no Facebook elogiando ele, mas eu nunca achei ele tão bom assim para ser um presidente. E eu reparei que ele é um parlamentar meio fraco, mas que tinha coragem, porque ele participou de vários programas de entrevistas, programas onde a gente via que faziam campanhas contra ele, meio difamatórias, mas ele não fugia à luta, ele ia, só passou a fugir nos debates quando ia discutir com gente que realmente podia expor o quanto ele é vazio. E eu achei interessante quando você começaram a chamar ele de mito, sabe? Vários vídeos com cortes e aqueles óculos caindo em cima, e eu pensava, cara, não é pra tanto. Então eu continuei avaliando um pouquinho mais. E ele foi um militar, e foi um militar bem combativo, exigindo coisas que eu também exijo como trabalhador: melhores salários, condições de trabalho, reconhecimento. A pauta é correta, mas com o tempo ele começou a ser tão combativo que ele começou a fazer umas coisas que não devia, a ponto de ser quase dispensado do exército. Até que em 1988 ele se elegeu vereador, escapou da dispensa, entrou para a reserva, ganhando o que hoje em dia equivale a uns 10 mil reais, se eu não me engano. E 2 anos depois ele foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, e desde então ele está na política. E ainda instruiu os filhos a entrarem nesse mesmo ramo, e ele foi um ótimo cabo eleitoral. Parece que ele conheceu bem os atalhos da política, porque os filhos dele foram eleitos. Alguns amigos me disseram durante as últimas eleições várias coisas elogiosas sobre ele. Olha, ele não é como os outros políticos são umas raposas velhas. O que mais? Ele é novidade, ele é honesto, vai fazer uma nova política. E eu não acreditei nesse discurso nem um pouco. Afinal, como é que ele pode ser a nova política, uma novidade, se ele já está na política há
quase 3 décadas. A principal bandeira dele é o quê? É combate à corrupção? Então tá. Ele foi deputado representando o Rio de Janeiro por 3 décadas, passando por governadores que estão sendo acusados de corrupção, como o Antony Garotinho, a Rosinha Garotinho, o Sérgio Cabral, o Luiz Fernando Pezão. E muitas das acusações que eles enfrentam já existiam durante seus mandatos. E como o Bolsonaro, que foi deputado nessas legislaturas, ele se comportou? Existe alguma declaração dele contra esses ex-governantes? Alguma acusação? Não, nenhuma. Ele se elegeu presidente da República, prometendo combater essa corrupção, e até impulsou o Sérgio Moro, né, como ministro da Justiça. Por quê? Porque ele é exemplo do combate à desonestidade do PT. E o PT é corrupto mesmo, tá? Tem que ser enquadrado e pronto. O que eu acho estranho é que tem partidos que também estão nessa lista de corrupção. O maior deles é o PP, partido ao qual o Bolsonaro já foi filiado, e que vem sendo investigado fortemente pela Operação Lava Jato, mas só vem crescendo. E, aliás, esse é um dos partidos que estão fazendo coro à vontade do presidente da República, que querem impedir o COAF de migrar para o Ministério da Justiça. E uma explicação rápida: COAF significa Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É uma unidade do governo federal que atua principalmente no combate à lavagem de dinheiro. E esse órgão tem como alvo de investigação justamente o filho mais velho do capitão, o Flávio Bolsonaro, que é acusado de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E Bolsonaro, o caçador de corruptos, é contra a investigação ao filho dele. E ainda diz que estão tentando atingir a ele usando o filho como vidraça. E até ele já chegou a oferecer o sigilo bancário dele para ser investigado, porque nunca irão pegá-lo. Quando eu vi isso, eu pensei, peraí, se ele dissesse assim, nunca vou encontrar sujeira na minha ficha política porque eu não tenho falcatrua nenhuma, beleza, mas me pegar, dá a impressão de que ele soube esconder as sujeiras dele, não que ele seja limpo, tá? Talvez ele esteja errado nessa avaliação, mas talvez ele tenha se expressado mal, né? Vai saber. Os defensores do Bolsonaro defendem veementemente que ele apresentou mais de 600 projetos de lei durante sua carreira como parlamentar, mas nas fontes oficiais que eu visitei, aparecem só 150 projetos. Talvez eu não tenha procurado direito, né? E ele só aprovou 2 projetos em 27 anos de mandatos consecutivos. E ele foi contra vários projetos importantes. Por exemplo, em maio de 1994, ele foi contra a MP 482, ou seja, a criação do Plano Real. Em 1995, ele se levantou contra a proposta de emenda constitucional que acabou com o monopólio estatal do petróleo. Em 1996, ele votou contra a PEC que acabava com o monopólio da União na prestação do serviço de telecomunicações. Em 2017, né, mais recente, ele se absteve votar no projeto de lei 4302/98, que passou a permitir a aprovação da terceirização da atividade fim de uma empresa. Por exemplo, uma escola poderia terceirizar não apenas o serviço de limpeza, mas até contratar professores. Eu que trabalho numa empresa pública, eu conheço poucos exemplos de terceirização que são boas. Os profissionais não têm esse vínculo todo e muitos deles não recebem seus salários. É terrível, é terrível. Assim, mas continuando, interessante assim que ele, ao mesmo tempo que votava contra muitas coisas que prejudicavam a classe trabalhadora, ele votou a favor de aumentar o próprio salário de parlamentar várias vezes, aumentar os próprios privilégios, e atualmente, em 2019, ele ganha mais de 60 mil reais entre vencimentos, né, o salário do presidente, e aposentadorias. E ele próprio disse uma coisa interessante essa semana. Pelo que eu entendi, ele disse que quem gosta de pobre é o PT. Mesmo analisando o contexto, essa é uma frase infeliz. Ou seja, ele se expressou mal de novo, ele está sempre se expressando mal. E por falar em se expressar mal, eu me lembro da deputada Joyce Hasselmann falando o seguinte sobre esse governo. Como é bom fazer parte de um governo que cumpre a palavra. Como é bom representar aqui dentro um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, que o que diferencia um grande homem de uma criança birrenta é o cumprimento da palavra. Essa mulher é interessante como ela é coerente com o próprio discurso, né? Observe. Que o pessoal fora Rodrigo Maia mesmo, né? O que a gente está vendo é uma vergonha. Rodrigo Maia, que eu ouso já dizer para você, é o pior presidente da Câmara que a gente já teve nos últimos tempos, né? Nessa formação de blocos, né, o Rodrigo Maia foi habilidoso, conseguiu trazer vários partidos para perto dele. Eu não vou atuar contra a nação nunca. O que eu tô falando para vocês é a verdade.
Aí quando falo que ele é um homem de palavra, eu penso nas seguintes palavras que ele já proferiu. Com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC e o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para o jantar domingo no Palácio do Planalto. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nessa tarde será sim a PEC do teto. Porcaria é esse do Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência? 65 anos, tome vergonha na cara, seja homem, é o que falta no Brasil. É a reforma da Previdência. Cobra menos de quem tem menos, mais de quem tem mais. E com as suas adequações que serão feitas, talvez no parlamento, a gente gostaria que nada fosse alterado. Sabe, a impressão que ele passa é que se a reforma da Previdência não for aprovada, como o ministro Paulo Guedes quer, a gente vai passar por um apocalipse zumbi. Mas vamos analisar, o que essa reforma defende? Primeiro, defende uma idade mínima para aposentadoria para trabalhadores da iniciativa privada aos 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. E isso, essa idade mínima vai aumentando com o tempo. Também é condicionada a 20 anos de contribuição. Se o trabalhador quiser receber o benefício integral, além da idade mínima, ele terá que contribuir pelo menos por 40 anos. E sem estar desempregado nesse meio tempo, porque senão ele vai ter que compensar isso trabalhando mais. Eu vi uma média, eu não afirmo com certeza, de que se for dessa forma aí, como o governo quer, as pessoas vão se aposentar em média com 75 anos. O cálculo para o valor do benefício da aposentadoria passará a contabilizar todos os salários, e não mais 80% dos salários mais altos que o trabalhador recebeu. E isso vai causar uma queda no rendimento de quem estiver se aposentando. Ninguém entra no mercado com alto salário, gente. Então é claro que se você estiver ganhando pouco e for basear nesse pouco, poxa, é cruel. Outro ponto interessante é que a contribuição para o trabalhador é feita pelo próprio trabalhador, pela empresa onde ele trabalha e pelo governo. Agora, essa reforma quer tirar a contribuição da empresa, quer tirar a contribuição do governo e deixar só o trabalhador. Poxa, se ele tinha 3 pilares para receber e agora tem só uma, como isso pode ser vantajoso? E como isso ajuda a Previdência? E outra, o benefício da prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de miserabilidade, ou seja, gente que está na pior mesmo. Esse salário ajuda muito. Porém, agora, o que essa reforma está propondo? Que a idade mínima para a pessoa receber o benefício seja de 70 anos. E olha só a generosidade desse governo. Ele quer incluir na proposta a possibilidade de pagar R$400 a partir de 60 anos de idade para essa pessoa. Com 65 ela vai estar recebendo uma média, se fosse hoje, de R$600 e só receberá um salário mínimo com 70 anos. Mas pessoas com deficiência continuam, com a regra atual. Gente, isso não é uma reforma, é uma tentativa de assassinato em massa. Vamos desculpando a sinceridade. Isso é ruim para os pobres, para os trabalhadores, e a igreja é composta por pobres e trabalhadores principalmente. Então, por que apoio tanto? Será que é por causa de uma pauta moralista? Porque ele é contra a ideologia de gênero? Olha, eu não estou negando a existência de uma tendência estranha na educação brasileira. A esquerda brasileira nega existir essa tal ideologia de gênero, mas eu não sou esquerdista. Eu não nego exatamente, mas a palavra ideologia deveria ser descartada nessa abordagem, porque os defensores dessa ideia chamam de estudos de gênero, questões de gênero, ou até mesmo ausência de gênero. A ideia é ensinar as crianças a não serem homofóbicas e não ensiná-las a ser homossexuais. Mas é claro que há exageros em alguns locais isolados. No entanto, se a igreja brasileira quer enfrentar a questão, devia enfrentar de forma correta, não inventando a existência de kit gay, cura gay, robocop gay. Gente, os homossexuais estão aí, eles são realidade, são pessoas como nós, mas com preferências diferentes, e eles deviam ser tratados com empatia, com amor, não com desprezo com o qual eles vêm sendo julgados. Dizer que eles estão querendo doutrinar nossos filhos é algo pesado. Futuramente eu até pretendo tratar esse assunto de gênero nesse canal. A pauta já está quase pronta. Só falta a disposição para concluir e trabalhá-la, e eu posso afirmar, há muito exagero sim do lado dos que defendem essa questão de gênero e do lado dos que acusam. Que outras pautas então que Bolsonaro defende? Combater o comunismo no Brasil? Gente, vocês fazem ideia de quanto tempo esse argumento de combate ao comunismo é usado? Vamos usar só o exemplo do Brasil mesmo. Você sabia que em 1937 Getúlio Vargas usou esse argumento para dar o seu golpe de Estado para se manter no poder? E olha que Vargas tinha uma forte tendência política para a esquerda.
esquerda. Esse mesmo argumento foi reutilizado em 1955 para eleger Juscelino Kubitschek. Em 1964, essa mesma ameaça comunista foi o pretexto principal pelo qual houve o golpe militar, que Bolsonaro chama de regime militar. Em 1989, Lula era uma ameaça comunista e a bandeira do Brasil nunca poderia ser vermelha. E Collor foi eleito em cima dessa plataforma. Mas eis que o mesmo Lula é eleito em 2003, Dilma em 2010, o PT teve 14 anos de governo para transformar o Brasil numa Venezuela, mas não fez nada disso. Putz! E esse argumento é utilizado mundo afora à torta e à direito. Mas o brasileiro que enxerga ameaça no comunismo, sem nem saber o que é isso, elegendo qualquer um que use esse discurso furado, tenha dó. Eu não estou dizendo que o comunismo é uma coisa boa. Aliás, o comunismo nunca vai existir de fato. O máximo que existe é o socialismo, e eu não vou usar esse vídeo para tentar descrever isso, tá bom? Mas esse presidente é fissurado em combater essa ideologia que existe mais na cabeça dele do que na vida política de fato. Será possível que a igreja está tão doutrinada que não consegue perceber essa manipulação? Gente, o Bolsonaro nem é evangélico. Ele se batizou no Rio Jordão, em Israel, mas é católico. Evangélica é a esposa dele, que ele acompanha em alguns cultos. Eu nem vou falar dos líderes religiosos como Silas Malafaia, Edir Macedo, Cláudio Duarte, Marco Feliciano, Lucinho Barreto e tantos outros por aí que estão influenciando a igreja nessa cegueira, sem informar o quanto suas próprias ovelhas, principalmente as mais pobres, vão sofrer se o Bolsonaro fizer tudo o que ele pretende. Eu não aguento mais esse argumento maluco de que a igreja precisa de representantes cristãos na direção desse país para aprovar pautas favoráveis à igreja. Mas espera, o que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, promete aos seguidores de Jesus Cristo? Tribulações, perseguições e até morte. O que a igreja evangélica quer fazer? Tornar Deus mentiroso? Deus tem o poder de abençoar, multiplicar riquezas, mas não pode ter o poder de cumprir a sua palavra? Será que o cristão deve mesmo se envolver nos altos escalões da política? Eu não sei o que as bancadas evangélicas realmente podem fazer, ou o que elas pretendem fazer, porque a maior parte dos projetos que as bancadas evangélicas defendem lá não são muito benéficos aqui embaixo. A política é um lugar sujo, e os corruptos que se elegem, a maior parte deles, não se tornam corruptos quando estão no poder. Eles já são corruptos, mas quando eles atingem altos escalões, a sujeira vai aparecendo, tá? E então eu não acredito que a política corrompa a pessoa. A política só revela o verdadeiro caráter, né? Puxa, um cristão no meio daquela sujeira, lutando contra a realidade de que o destino da igreja é ser combatida. Não venha me dizer que o Bolsonaro é honesto, que é ilibado, o escolhido de Deus, que tem profecias por aí, porque eu não acredito nessas profecias, tá bom? Quando eu vejo cenas como essa, eu tenho uma convicção cada vez mais crescente que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair desse sistema religioso nojento. Sabe o que minha Bíblia diz sobre essa sede que a igreja brasileira atual tem por poder? Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Na boa, é bom já ir voltando a estudar a palavra, porque a idolatria continua sendo um pecado que Deus abomina. Jesus te amou por todo tipo de pecador. Ele não rejeitava ninguém. A palavra de amor e salvação estava sempre disponível para todos que tinham a disposição para se arrepender, mudar de vida. Mas tinha uma classe de pessoas que Jesus não tolerava: os fariseus. E qual era a característica mais predominante nos fariseus? A hipocrisia. Quando eu vejo cristãos defendendo o porte livre de armas, defender um homem que é favorável à tortura, quando o próprio Cristo, que eles dizem servir, foi torturado e morto, porque o erro do regime militar foi torturar e não matar, para mim está claro que não é o amor de Deus que está vencendo o mundo. E não me vem com chorumela de que essa declaração é antiga, porque ele nunca fez um vídeo, um meia-culpa, um tweet sequer, dizendo ter mudado de ideia, ter mudado seus próprios conceitos. Meu amigo de tantos anos trocou minha amizade por um presidente que é um mito. E talvez esse meu amigo, ou ex-amigo, não sei, depende só dele,
não saiba que o mito é algo que não existe ou, no máximo, é uma mentira bem contada. A informação correta ainda é a melhor arma contra a ignorância, e a letra mal utilizada mata. A letra mal estudada forma soldados cegos, e de cegueira o mundo está cheio. Por que a igreja evangélica quer se equiparar a esse mundo que ela deveria vencer? Afinal, o próprio Cristo venceu ele! Eu não estou aqui para bancar o sabichão, tá? Eu não sou favorável a essa cultura da lacração. Eu não estou tentando lacrar, eu acho isso ridículo. Eu não quero me impor sobre ninguém, tá? Eu estou expressando minhas opiniões. E minhas opiniões não têm valor. Só que são opiniões sérias e podem me causar muitos problemas. Mas na boa, eu sou um cristão muito furreca. Tá, eu não tenho muito exemplo para te passar, eu tenho muitas falhas, minha vida pessoal é cheia de fracassos, minha vida espiritual nem se fala, mas eu não vou ficar me omitindo para não ser atacado. Enfim, posso não ser um bolsominion, mas eu não sou um petralha também, e eu prefiro estudar a palavra com isonomia e observar o mundo com olhos críticos, porque se eu não fizer isso, eu vou pertencer a uma multidão sem rumo, enquanto quem se beneficia com essa ignorância vai cada dia mais ampliando seu domínio. Comigo, eu não quero que isso aconteça. Eu prefiro acreditar na palavra daquele homem que disse: não deixe ninguém induzir vocês ao erro, do que fazer arminha com a mão e fazer de um falso Messias o meu Salvador. Paz.